E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler mais uma vez Apocalipse 10, verso 7. Você pode ler comigo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Senhor, nós lemos e cremos na sua palavra. Por isso pedimos que esta mensagem seja vivificada no coração do povo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Os selos abertos de uma forma real. A infelicidade das pessoas não verem o cumprimento da palavra em seu tempo. Se eles não viram no tempo de Noé, não vão ver hoje também. Se não viram no tempo de Jesus, não viram no tempo de Pedro, no tempo do irmão Brana. Porque o principal para o povo desse tempo final era ter visto a revelação no tempo do irmão Brana. Se passou por alto e não viu o irmão Brana, você não pensa que eles verão hoje. Porque o irmão Brana tinha prodígios, tinha sinais, coisas que foi dada a ele para que a mensagem viesse depois. Agora, para nós já foi dada a mensagem, a revelação já está tudo lá dentro, e nós não temos outro sinal, senão a própria palavra do profeta. A Bíblia, da forma que está escrito. Hoje, leitores da Bíblia, nós temos de vez em quando um crítico na nossa página, né? Eu estava dando uma olhada ontem, e as pessoas são antes de mim. São pessoas de grande conhecimento, de grande luz que eles têm,
um tempo maior do que o nosso, mas, infelizmente, não enxergaram a revelação dos 7 selos. Se eles soubessem que o importante da mensagem do profeta é a revelação dos selos, porque é a terceira puxada, que ele não podia dizer a ninguém, mas ele pregou. Por ele não poder dizer a ninguém, porque senão teria um homem aí dizendo, olha, eu sei isto, eu sei aquilo. Então ele não disse para ninguém. Teria que chegar o tempo certo destas coisas serem manifestadas. Então, esses irmãos, eles chegam ao ponto de ignorar. Eles ignoram. Eu vi que o irmão estava dizendo, olha, mas isso aconteceu há 2000 anos atrás. Isto quer dizer, ele só veio o que foi a visão no tempo de João. Agora, o irmão Brana veio trazendo, além da visão do tempo de João, a história da igreja nas eras e a revelação no final de toda a história, de todas as eras. Veio o final, a revelação. E estas pessoas são gente fina. Eu vou sempre omitir o nome, porque já está lá, quem for lá fica sabendo. Mas eu sei que é gente, mesmo que eu não tenho contato com a pessoa, mas eu sei que vem lá de trás, é antes do pastor Joaquim. Então, são gente que tem mensagem, mas não tem a revelação. Porque dizer que estas coisas aconteceram há 2000 anos atrás, foi que João viu, mas eles não notam que depois de 2000 anos, nós tivemos ainda o cumprimento daquela visão que João viu. Temos o cumprimento, que são 7 eras. E este cumprimento é misterioso. Até quando abriu os selos, o irmão Brana fala sobre isto. Ele diz, no 3º selo, tradução de Goiânia, no 26, ele diz, e quando ele começou a abrir os selos, encontramos que não estava muito claro. Quer dizer, quando o selo começa a ser aberto, não está claro, pois você precisa de saber dos 7 selos. Aí quando começou, não estava claro. E até hoje, para eles, não está claro. Já foi revelado, não é história mais, porque história foi no tempo das eras, visão foi no tempo de João, de Apocalipse, há 2000 anos atrás, que foi uma visão. Ninguém sabia nada, cumpriu nas eras, ninguém ficou sabendo nada, porque era um mistério, dentro das 7 eras, por isso as 7 eras da igreja, elas são gentias, ela está dentro da Ásia Menor, e ele sabe disso melhor do que eu. Agora você tem que saber que Laodiceia, que foi escrito há 2000 anos atrás, retratava o que é a igreja hoje. Nós não vivemos aqui há 2000 anos atrás. Não, aquela igreja tinha característica que evidenciavam o que nós temos hoje. Hoje está tão claro que a Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. E onde Jesus está? Do lado de fora dela. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Bom, não é lá na era de Laodiceia, há 2000 anos atrás, que Deus estava fora da era. Lá estava na visão. Ele veio mostrar que estava fora da era nos dias do irmão Brana, que ele foi o mensageiro à era de Laodiceia, e Jesus estava fora da era porque
eles não receberam o profeta. Se eles soubessem que receber um profeta é receber Jesus, São Mateus 10, 40 em diante, aquele que vos recebe, a mim me recebe. E eles são gente inteligente, mas não têm a revelação que precisa ter. Eles estão vivendo como se não tivesse um profeta. E o profeta já veio, o profeta já foi embora, já morreu, e eles estão aí ainda sem esta revelação. Eles não têm alcançado esta revelação, que é a revelação do rapto. Se as pessoas soubessem que é através do sétimo anjo que vem a revelação do rapto, se elas entendessem isto, eu acho que elas estariam bem. O problema é que não entendem que é exatamente no tempo do irmão Branham que vem aquela revelação do rapto. Os selos estão mostrando isto, que isto aconteceria no tempo da revelação dos 7 trovões. Irmão Branham fala que no terceiro selo. Eu quero prosseguir aqui para que vocês tenham um entendimento, não fique parasitas, não fique pensando em 2000 anos atrás. Isso daí já cumpriu, já teve uma história. Irmão Branham veio e pregou, levantando e tirando-o da história. Irmão Branham veio tirar Jesus da história, porque era uma história ter um Jesus que curou, que libertou, que ressuscitou, mas não tinha mais ninguém para poder fazer aquilo como Jesus fez. Aí veio William Branham. Quando ele pregava a mensagem, você tem que entender que ele estava falando sobre o ministério do dia, levantando e tirando da história. Era o ministério do profeta, levantado na era de Laodiceia e tirando Jesus da história, porque ele aqui fez o que Jesus fez e mais do que Jesus fez. Bom, isso para muita gente é uma loucura, mas quem diz isto é o próprio Jesus Cristo. São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará. Não era fez, nem estava fazendo. Aquele que crê em mim fará. Aquele também é singular, não é aqueles, o plural. Não, é aquele, é uma pessoa. São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Então, no tempo de Jesus, ele multiplicou pães, ele transformou a água em vinho, ele ressuscitou os mortos. No tempo de William Branham, que veio tirar Jesus da história, ele também fez grandes coisas, curas, ressurreições diversas, e as pessoas não puderam ver o que ele estava ministrando exatamente no seu tempo, qual era o seu ministério para revelar a palavra. Então, eles não conseguiam ver o ministério do irmão Branham. Isso é, os americanos, a maioria das pessoas são ligados na América. Eu sou ligado na mensagem do irmão Branham, não na América, mas na mensagem. É a mensagem do irmão Branham, não nos americanos. Os americanos não viu. Para você que não sabe, fique sabendo que o irmão Branham diz que a igreja dele não estava vendo o que ele estava pregando. Perguntas e respostas sobre os selos. Ali no início, ele fala sobre isso, que eles não estavam entendendo a mensagem. Irmão Branham passou a semana esperando que alguém dissesse, eu vejo. Venceu a semana, ele falou no sábado à noite isso,
no 6º selo, no domingo de manhã, perguntas e respostas, ele volta a falar outra vez. Porque não tinha ninguém para dizer, eu vejo. E até hoje, depois de 60 anos, que o irmão Brana pregou os selos, eles ainda não podem ver. Porque ficam parados em 2000 anos atrás. Caminha um pouco, meu irmão, e anda dentro da história. Depois entra dentro da revelação. Porque foi isso que o irmão Brana veio ensinar. Olha o 3º selo, perdão, o 1º selo, 148. Observe o 1º selo aberto. O 1º selo, quando ele foi aberto na forma de símbolo, ele ecoou. Agora, o que será quando for aberto em forma real? Porque quando ele foi aberto em símbolo, foi nas eras. Mas quando ele foi aberto em forma real, foi nos dias da voz do 7º anjo. Ali foi uma abertura real. E as pessoas que ficam paradas na história ou paradas na visão de João, elas nunca chegam a ver o ministério do irmão Brana. Por isso aquele ministério do irmão Brana, quando ele pregou, senhores, que horas são? Que tempo é este? Ele estava perguntando da 3ª puxada, da vinda do Senhor. Que hora são? Que tempo é este, Senhor? E as pessoas não perceberam aquilo, porque foram interrogação a mensagem toda. Senhores, que horas são? Que tempo é este? Senhores. Aí quando ele vem e prega qual é a atração sobre a montanha, lá pelo parágrafo 156, mais ou menos, 153, ele diz que aquilo foi uma profecia. Quando ele pregou, senhores, esse é o tempo, dezembro de 1962. Ele disse que era uma profecia. Aí ele diz assim na mensagem, com a atração sobre a montanha, hoje é história. É história porque não tem que perguntar mais, senhores, é esse o tempo? Não, é esse o tempo. Agora, lá era uma pergunta, senhores, é esse o tempo? Aqui, depois da revelação dos selos, não é pergunta, é ponto final. Senhores, é esse o tempo. Eles não perceberam o cumprimento da mensagem. Por isso eles estão até hoje achando que o Cordeiro está no trono e que o Cordeiro não pode sair do trono, mesmo o irmão Brana dizendo que eu li aqui, esse irmão escutou. Eu estou lendo a mensagem do irmão Brana. O irmão Brana dizendo que as eras tinham que terminar, que o Cordeiro tinha que sair do trono, que o tempo tinha que acabar para o selo ser revelado. Meu irmão, faz 60 anos que o selo foi revelado. Faz 60 anos que a era terminou. Faz 60 anos que o Cordeiro saiu do trono. Faz 60 anos que Deus tem novo nome. Só que eles não percebem porque eles ficam lá atrás, no símbolo, na visão de João, e não caminha para a história, que são as eras, e para a revelação dos símbolos e da história, que foi a revelação dos 7 selos. Eles não chegam ali, por isso eles ignoram essa etapa que estamos pregando. E você tem que saber que esta etapa que eu estou pregando é a etapa que Deus diz para o irmão Brana, não diga a ninguém. É a etapa que Deus diz para o irmão Brana, não diga para eles porque eles são crianças pentecostais, são bebês pentecostais. Não diga para eles. Agora é tempo do amadurecimento completo da igreja. Não é tempo dos símbolos dos selos. Não é tempo da história dos selos. É tempo de você ver a revelação dos selos. E para você ver a revelação dos selos, você não tem que olhar para frente.
Porque os selos não estão para frente, os selos estão para trás. Os selos já foram revelados, o sétimo anjo já veio, e é nos dias do sétimo anjo que seria revelado. Então o irmão Branham já veio, foi no seu dia que ele pregou a revelação dos 7 selos. Nós temos aqui 10 livros, uma exposição dos selos, a revelação dos 7 selos. E você me vem com a história ainda, você me vem com a visão de João de 2000 anos atrás. Meu irmão, caminha, entra, ou deixa a mensagem de William Branham entrar em você. Porque o período que o irmão Branham veio com sinais, com a primeira e segunda etapa, diz o próprio irmão Branham que foi para chamar a atenção das pessoas para a mensagem. Não era a mensagem dele. Aqueles sinais eram para chamar a atenção para a mensagem. Agora, nós estamos pregando não os sinais do irmão Branham, porque quem tinha que fazer aqueles sinais era só o irmão Branham. A promessa de Jesus, vou voltar lá, aquele que crer em mim fará. Era um homem só, era uma pessoa. Eu não tenho que fazer o que o irmão Branham fez para provar para vocês que eu creio num profeta. Eu não tenho que fazer o que o irmão Branham fez para mostrar para vocês que eu tenho uma mensagem de Deus. Se vocês fossem um povo revelado, pregadores revelados, vocês entenderiam que a mensagem desse dia é tomar o que foi revelado pelo profeta, comer e pregar isto. É o que os pastores não podem pregar porque eles não comem. Como você vai pregar uma coisa que você não comeu? Toda a sua resistência física está por aquilo que você come. Toda a sua debilidade está em falta porque você não come o que precisa. Toda a debilidade da igreja é porque não come a revelação dos 7 selos. E toda a segurança da igreja, da esposa de Cristo nesse dia, é porque come o livrinho. Este livrinho não podia ser comido lá atrás. Irmão Branham ouviu de Deus, não diga a ninguém. Então não adianta vocês ficar esperando irmão Branham recitar para falar, porque não é ele não. Eu estou tirando o irmão Branham da história. Esta mensagem da terceira puxada está tirando o irmão Branham da história. Ele já curou, já ressuscitou mortos, já operou maravilhas, isso todo mundo sabe. Mas a revelação que eles não sabem é que nós estamos pregando e tirando o William Branham da história. Porque ele ficou na história, um grande homem, um grande personagem. Jesus também ficou na história, um grande personagem, um grande curador. Mas um dia ele chegou e disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. 70 foi embora. 70 pregadores desse tipo que nós vemos hoje. Foi tudo embora. Porque Jesus não explicou. Esta é uma etapa que Jesus não explicou. Para não perder os 70, o que ele devia fazer? Vem cá, eu vou explicar para vocês o que é comer carne e beber sangue da minha pessoa. Não. Por que ele não fez isso? Porque ele não queria aquele tipo de gente no seu ministério. Ele não queria aquele tipo de pastor no seu ministério. Ele deixou que fosse embora. Você não tem na Bíblia Jesus pegando uma pastinha, como os assembleanos e outros gostam muito, de tem que fazer visita para o indivíduo ficar firme. Não, você tem que crer na palavra, você tem que se firmar em Cristo, você tem que mostrar que é um verdadeiro cristão. Precisa de uma oração? O pastor vai fazer para você. Sem chegar na sua casa, ele pode fazer para você. Estamos em tempo avançado hoje. A ciência está avançada. Está quase chegando no fim de toda esta ciência avançada. E muitas vezes você não vai aproveitar
vai ignorar esse ministério que está tirando o William Branham da história. William Branham, para nós hoje, é um verdadeiro profeta, foi Deus encarnado no seu dia. Foi o 7º selo em carne. Capítulo 8, verso 1. Abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. 28 de fevereiro de 1963, as revistas, a ciência prova, e os pastores passam por cima e não enxergam nem o que a ciência provou que é verdade. A ciência prova, claramente ali está na revista Ciência, 28 minutos, aquela nuvem ficou sobre o Monte Pôr do Sol, e depois ela foi desvanecendo. Aquele dia e hora, ninguém sabe. São Mateus 24, 36, era esse dia, 28 de fevereiro de 1963, que ninguém soube, nem o nosso profeta. Ele foi saber depois. E Deus falou para ele. Foi depois que ele foi saber. Aí depois ele pregou que aquilo foi a vinda. Ficam esperando a vinda aqui agora, que é o rapto. E irmão Branham pregou a segunda vinda de Jesus Cristo e pregou o arrebatamento. Mas se você quer a explicação correta para esta hora que você vive, você não vai ficar engastalhado na segunda vinda. Você tem o esclarecimento. A segunda vinda foi cumprindo Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe, nos dias do irmão Branham. Agora nós estamos nos dias do rapto. O 7º selo começou no tempo do irmão Branham. Mas o irmão Branham pregou a festa das trombetas e diz que agora o 7º selo termina na sua ida, na ida da noiva. Isto é, no arrebatamento da noiva termina. O 7º selo está na terra. O 7º selo é uma revelação hoje. O 7º selo foi um homem há 60 anos atrás. Ali foi um homem, o 7º selo. Não diga a ninguém. Ele não tinha que dizer, eu sou o 7º selo. É no meu dia que é o dia e hora. Ele não tinha que falar nada para ninguém. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Deixou tanta coisa clara que não adianta nada para um cego. Quantos picos tem aquela montanha? 7. Quantas letras tem seu nome? 7. B-R-A-M-H-A-M. Não adianta nada para eles. Me diga onde tem um pastor que tem pregado sobre isso. Se eles esclarecer isso, eles têm que dizer para o povo, o novo nome é Branham, porque está revelado. Irmão Branham disse para o irmão Oliveira, você sabe o que significa B-R-A-M-H-A-M? Perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Oliveira, 28 e 29. Você tem a mensagem, você não quer crer. Agora você tem que saber, quando o irmão Branham mesmo diz, Deus não pôs o seu nome em mim. E não pôs mesmo. O nome de Deus foi posto em quem? Em Cristo. Não era nele. Mas ele não podia dizer que o novo nome foi posto nele. Ele diz assim, H-A-M faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado, 45. Meu irmão, eu sei que a gente vai longe com isto, mas os selos abertos de uma forma real. Você tem na Bíblia os selos não abertos. Você tem os selos em visão, em símbolos. Durante as eras, veio o cumprimento de cada selo em cada era, mas não tinha ninguém, não tinha profeta para poder te dizer o que era aquilo. Tinha que esperar os dias da voz do 7º anjo, e os dias da voz do 7º anjo eram os dias do nosso profeta na terra.
Esse é o dia da voz do sétimo anjo. Nesse dia, então foi revelado o que João escreveu em símbolos. O que durante as eras teve o seu cumprimento silencioso. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, foi revelado realmente. Amém? Você tem os selos hoje, que foi pregado por William Branham, você tem os selos real. Isso daqui é real. Isso daqui não é visão. Isso daqui não é símbolo. Isso daqui é real, porque já abriu, já cumpriu. E o sétimo selo tinha que abrir os outros selos. Por isso ele é o selo misterioso. Porque primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto estava dentro do sétimo selo. É nos dias da voz do sétimo anjo que revela o mistério. Irmão Branham diz que cada mensageiro é um selo. Quem era o sétimo selo então? Está claro, só que as pessoas não querem crer. Elas continuam na mensagem, o povo continua na Bíblia. E eles continuam tão emocionais, chorosos, falando línguas, sentindo que você pensa, esse povo tem que ir para o céu. E Deus matou essa qualidade de crente nos dias de Noé. E só salvou 8. Era pouco? Sim, mas era 8 que estava ali no número de Deus para aquele dia. Era só 8. Mas havia milhões de pessoas. Tinham milhares de fé. Era nos dias de Noé. Casamento e divórcio. É nos nossos dias. É dos dias do irmão Branham para cá. Nos dias de Ló, homossexualismo. É esses dias nossos, lá do tempo do irmão Branham para cá, já mostra isso. Deus mandou um profeta exatamente nesse dia, porque nesse dia também, conforme o Senhor Jesus diz em São Lucas 17, 26 a 30, seria o dia da manifestação do Filho do Homem. Se temos os dias de Noé, casamento e divórcio, os dias de Ló, homossexualismo, temos o dia do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Cristo. Mas é Cristo em quem? Cristo tem que estar num homem, para ele ser Filho do Homem agora. Ele foi Filho do Homem porque Deus estava nele, em Jesus. Aí ele é o Filho do Homem. Ele perdoou as pessoas. Mas ele diz, quando vier o Espírito Santo, e vocês blasfemarem dele, não vai ter perdão. E quantas vezes a gente pensou que o Espírito Santo foi no dia de Pentecoste? Aquele foi o dia dos dons caindo sobre o povo. Mas se você notar claramente as pregações do irmão Branham, hoje tem se cumprido essa escritura, 134, 135, você vai ver que ele está mostrando que os dias do Espírito Santo era este dia. Porque é o Espírito Santo num outro homem. Lá o Espírito Santo estava no Filho Jesus, no Alfa. Aqui o Espírito Santo estava no Ômega. Cristo em Branham. É Cristo em outra carne. Por isso nós temos esta revelação dos 7 selos de uma maneira real. Não temos ela em símbolo. Em símbolo está na Bíblia, que ninguém sabe. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, foi revelado todos estes símbolos e nós temos a realidade hoje. Amém? Terminando, agora o que será quando for aberto na sua forma real? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E o sétimo selo? Quando ele abriu, lá no silêncio, no tempo de João, no símbolo, já ecoou tremendamente. Era um símbolo, o sétimo selo. O que seria quando ele fosse aberto de uma forma real? Nos dias de William Branham,
Este 7º selo foi aberto no real, de uma forma real, nos dias 28 de fevereiro de 1963, quando Deus deu essa mensagem para o nosso profeta, de que Cristo desceu do céu e se materializou. Nós temos mensagem para isso. Cristo, mistério de Deus revelado, 101 de Goiânia, 207 dos Estados Unidos. Guarda isso. Cristo descendo e se materializando. Eles veem apenas Cristo lá em cima na nuvem. Eu vejo Cristo na terra, material. Cristo materializado. Cristo em brana. Cristo, um homem. Agora você pensa, não, mas um homem não pode ser Cristo. Cada vez que manifestou um homem de Deus, ele era Cristo. Cristo quer dizer o ungido. E se você não tem a unção de Cristo, você tem a unção do anticristo. Só tem 2 unções. Amém. Isto ecoou tão logo que o cordeiro atingiu o selo. E o que revelou? Não tudo de si mesmo. Abriu o primeiro selo. Primeiro estar com Deus. Todo mistério, todo segredo. Primeiro estar com Deus. E depois ele está num símbolo. Aí é Apocalipse. Primeiro está com Deus, na eternidade. Aí ele vem para a terra, ele vem em símbolo. No tempo de João foi escrito o símbolo. E então ele é revelado. 3 coisas. 148 do primeiro selo. Agora vocês veem tudo isso maravilhoso. Vocês veem a história. Vocês veem o símbolo, mas não vê a revelação. O principal, por isso o cordeiro saiu do trono. Irmão Brana ainda disse no primeiro selo, ele disse que o cordeiro sai do trono no último selo. Por que não no primeiro? Porque o primeiro foi lá na primeira era da igreja. Ele não podia sair no primeiro selo. Por que ele sai do trono no último selo? Porque agora ele pode sair do trono, porque os dele, irmão, antes de eu entrar, Cristo já me tinha dentro, porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Estou falando no seu lugar aí também. Você tem que crer assim. Entende? Então depois disso, a pessoa entrou, não é salva, não existe isso. Aquele que é salvo todo o tempo. Se você ver, quando Cristo chegou, a era da lei tinha terminado. Agora vem a era da graça, mas eles quiseram ficar com a era da lei. Eles não quiseram a era da graça. Quando Brana veio, a era da graça terminou. Está escrito em Apocalipse 10, 6. O tempo acabou, é o tempo dos gentios. O tempo das eras acabou. E aí dentro desse espaço de tempo, você tem um período da misericórdia de Deus estendida para nós, para termos ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Se você não tiver, como vai chegar lá? E eu não estou falando inglês, não estou falando japonês, porque eu não sei falar nenhum desses. Estou falando aqui o português claro para você, mas você não está entendendo. Brana pregou o inglês claro para o povo dos Estados Unidos, mas eles não viram aquilo, não entenderam. O próprio irmão Brana disse que eles não tinham entendido. Uma semana de pregação, que era a pregação dos 7 selos, e eles não tinham entendido. Agora, você acha que esse povo tem entendido? Eu quero terminar com isso daqui, repetir. E as pessoas pensam que só é o irmão Brana. E vamos ver se o irmão Brana diz que é só ele. Eles estão com a doutrina que pregar é só irmão Brana. Como se fosse só profeta. Não, tem o quíntuplo. Tem apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Isso daí você nunca pode tirar. O William Brana não tirou. Deixa eu repetir. A pergunta 25ª
perguntas e respostas número 3. Agora, irmão Bran, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos visto você, nós temos te visto ordenar homens, nós não cremos que você faria isto se não fosse para eles, se não fosse para eles pregarem. Aí vem a resposta do irmão Brana, 204, perguntas e respostas, número 3. Misericórdia, irmão e irmã. Seja quem for que disse que ninguém pode pregar a não ser eu. Isso daqui é o profeta vivo, agora que ele está morto. Quando ele estava vivo, ele dizia que não era só ele. Agora, depois de morto, vem a família do profeta dizer que é só ele. Aperta o play. E a maioria dos pastores tem que estar subjugado a isto. Irmão, irmã, misericórdia. Seja quem for que diz que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu seria algo imprestável para Deus. Com tudo isso. Então, em outras palavras, o que é que esses irmãos que estão anunciando que é só o irmão Brana que tem que pregar? Eu já recebi áudio deles, vídeo deles. Põe o irmão Brana no púlpito. Isso quer dizer, sai você do púlpito. Quando foi que o William Brana disse isso? Mas os falsos que andam com a mensagem do profeta estão dizendo que o profeta não disse. O profeta disse que ele seria imprestável. Você, pregador, que diz que tem que pôr o irmão Brana no púlpito e os pastores descer, você está dizendo que o William Brana é imprestável. Eu não sei como as pessoas seguem vocês ainda. Não tem luz do que o profeta pregou, porque é o quíntuplo de Efésios 4:11 para trazer a perfeição ao corpo de Cristo. Amém? Segura um pouquinho aí. Não dorme não. Segura um pouquinho. Com certeza seria algo imprestável para Deus com tudo isso. Não, cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério, comece a pregar. Nós precisamos deles. Amém? Olha, eu tenho pessoas, tem homens que diz, eu posso ir pregar, eu estou sentindo, eu tenho um ministério. Eu nunca disse para ele, não vai. Ele diz, vai, irmão. Vai. Agora, se for mulher, não. As mulheres que vivem fazendo lives, elas têm que parar com isso. Isso não é serviço de mulher. Certo? Se elas têm que cantar na live de algum pastor, é uma coisa. Mas não faça live. Nenhuma irmã deve tomar esta posição, porque você está contra a Bíblia. A Bíblia mandou você ficar calada, você está falando na internet. Por favor. Não é doutrina minha. Chama Paulo e diz, Paulo, eu não creio em você. Chama Pedro. 205, perguntas e respostas número 3. Homens de Deus são ungidos ao redor de todo o mundo para pregar o Evangelho. Agora é uma coisa. Se você sai pregar o Evangelho para dividir a igreja do outro irmão, não faça isso. A hora que as pessoas te procurar, você diga, fica com seu pastor. Isso é o que eu preguei esses dias, foi Brana quem falou em Cristo, mistério de Deus revelado. Fique com o seu pastor. Você que está começando o ministério, tem que ter revelação para isso. Isso é hombridade. Quero ver se vocês têm hombridade, para falar mais suave um pouco, em dizer para as pessoas, não venham, fique lá com o seu pastor. Muitas vezes você vem para o outro pastor, mas você está brigado com o pastor anterior. Está errado, você tem que acertar sua vida e depois fica dizendo que tem fé de arrebatamento, que crê na mensagem, que crê na noiva e que vai para o céu. Meus irmãos, eu me envergonharia se tivesse um ministério desse jeito. Eu tenho que primeiro, tenho que te aceitar. Você não dá certo com ninguém? É o que eu já fiz com vários.
Você vai ficar comigo até eu te preparar e você depois volta para o seu pastor. Quando eu fiz isso, eles voltaram para outro, eles foram para outro. Pioraram a vida deles ainda. Nunca conseguiram submissão pastoral. Se você não tem submissão pastoral, não cante, não pregue. Busca o Espírito de Deus, que não faz divisão no corpo de Cristo dentro da igreja. Volte para a sua posição, volte para o seu pastor. Qualquer irmã, qualquer irmão. Você tem que entender que as pessoas muitas vezes creem que é eu que tenho que dar a palavra. Você pode pregar. Meus irmãos, eu sou que nem vocês mesmos. Eu não tenho que dar a palavra para nenhum pastor. Nenhum pastor. Cada pastor sai e prega. Eles são livres para pregar. Eles são chamados por Deus. Eles não são chamados pelo Osmar. Eu não chamo ninguém para o ministério. Para começar, vocês verem que nem obreiro eu tenho. Quando eu arrumo, faço que nem Jesus. Tem que pregar uma coisa que eles vão embora. Oh, só Jesus para ter misericórdia. Eu sou simplesmente um pequeno seixo na areia. Irmão Branham dizendo, você quer fazer de mim o principal? Eu sou um pequeno seixo na areia. Por favor, não fique aí com desculpa que eu apoiei qualquer ministério. Por favor, cada ministério é livre, pelo amor de Deus. Não faça de mim uma obra dos nicolaítas. Eu não mando em vocês. Vocês não têm que perguntar para mim se pode pregar. Entra e prega. Ou o que o irmão Branham está dizendo aqui. Você tem direção de Deus, é ungido por Deus, vai e prega. Você não tem que perguntar para mim, ter meu aval, ter minha mão na sua cabeça, para você sair pregando. Não há necessidade. Vamos aprender cada dia mais isso daí. Não temos uma submissão dessa forma pastoral. Nós temos companheirismo, nós temos obediência à mensagem e companheirismo um com o outro, com cada pastor. Agora, não forme um grupo já dividindo o outro. Não forme um ministério dividindo outro ministério. Você não tem ministério. Se for para mim formar um ministério, dividir o ministério dos outros, da própria mensagem, dos próprios que cremos, igual. Não. Aí é falta de ministério. É melhor não pregar, porque nunca terá êxito. E quantos pregadores nunca tiveram êxito até hoje? Nunca tiveram. Não pense que vão ter daqui para frente, com o apoio de alguns homens e de algumas mulheres que se põem ao seu lado. Não faça isso. Fique como você estava, que é muito melhor para você. E fala para esses membros, volte para o seu pastor, como disse o William Branham. Há simplesmente muitos outros, muito mais qualificados, mais dignos, mais do que qualquer coisa para pregar do que eu. Eu sou simplesmente uma pessoa humilde, pequena, colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda a tulha. Ele não está dizendo que ele é o principal grão de trigo na tulha, não. Eu sou um pequeno grão de trigo em toda a tulha. Vem! Então isso é somente você. Sabe o que eu quero dizer? Qualquer homem que é chamado por Deus precisa de pregar o Evangelho. Amém? Deus nos abençoe. Pai Celestial, estamos certos que estamos hoje com a abertura dos selos real, porque não estamos na história, não estamos no símbolo dos dias de João em Apocalipse, mas estamos aqui depois que William Branham pregou, recebeu o ministério, que era a voz do Senhor na terra, a voz do sétimo anjo, era a voz de Cristo na terra. 7 é o número de Deus, e ele foi o 7º anjo para trazer esta mensagem a nós. Ajuda esta igreja a entender esta revelação, Pai.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.